nós vamos falar hoje sobre a fé vem pelo ouvir. Nós ouvimos a nossa vida toda essa palavra, essa mensagem, esse texto. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e até algumas mudanças nesse texto a gente já ouviu, né? Mas nós vamos hoje ser edificados através dessa palavra. Talvez da série, essa mensagem é a menor da série, né? Talvez será menor, depende, né? Mas no papel aqui é a menor da série. Hoje nós vamos ver, irmãos, algo que vai fazer com que a gente cresça muito na nossa fé, no entendimento da fé. Semana passada a gente ouviu sobre a palavra fé e o que ela, né, todos os ângulos, né, ou a maioria deles que nós vimos aqui. E esse texto aqui, Paulo diz assim, ele fala algumas coisas. Primeiro, como a fé vem. E ele diz, a fé, ela vem pelo ouvir. Não é pelo ouvido, é por ouvir. É diferente. A fé não vem pelo ouvido, ela vem por ouvir. Depois, ouvir o quê? Que não é ouvir qualquer coisa. A fé, ela vem pelo ouvir, mas ouvir o quê? Ela não vem por ouvir qualquer coisa, ela vem por ouvir uma mensagem. E que mensagem é essa? Qual mensagem? Nós temos três coisas. Então, como a fé vem, o que é ouvir o quê? E qual é a mensagem? E ele mesmo diz, ele diz a mensagem que nós ouvimos, pela qual a fé vem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então não é qualquer coisa. Às vezes as pessoas chegam perto da gente, né? E diz assim, para mostrar um pouco de espiritualidade, né? Ele diz assim, pastor, minha televisão não sai dos programas evangélicos. Quase que a gente diz assim, que pena. Que pena. Que para a pessoa ouvir qualquer coisa. Para algumas pessoas a fé vem pelo ouvir qualquer coisa. Ela entende esse texto aqui como escutar. Eu escuto qualquer coisa, estão falando de Deus, falando de Jesus. Eu posso escutar tudo que edifica a minha fé, mas não é isso que o texto diz. O texto diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Se a mensagem está exaltando qualquer outra coisa, que nós vamos falar daqui a pouco, e não é a mensagem de Cristo, então a fé, ela genuína, né? Que nós estamos falando aqui na série da fé genuína. Então a fé genuína não vem, a fé, ela vem por ouvir a mensagem de Cristo. A mensagem é o próprio Cristo. Agora há poucos minutos eu coloquei ali que o Evangelho, ele não fala apenas de Cristo, mas o Evangelho é o próprio Cristo falando conosco. O Evangelho é Cristo falando conosco, se movendo em nós, mas também falando conosco, falando em nós. Aí é lógico que se a fé vem pelo ouvir, é necessário que seja pregada, é necessário que seja falada. Então eu quero já chamar você essa noite, você que está aqui conosco, presencial, e você que está pela internet, quero chamar você e dizer que você tem a mensagem para pregar. Se você quer que as pessoas estejam sendo edificadas na tua casa, fortalecidas na tua casa, se você quer ver mais pessoas conhecendo o amor de Deus, você precisa pregar o Evangelho de Cristo. É claro que de uma forma oportuna, não de uma forma chata, mas de uma forma oportuna, aproveitando as oportunidades e pregando para as pessoas o Evangelho de Cristo, pregando para as pessoas a mensagem do Evangelho. A fé genuína, ela vem apenas ouvindo a mensagem de Cristo. Um Evangelho diferente não produz fé genuína e verdadeira, mas produz outra fé. O Evangelho genuíno, ouvir a mensagem genuína, é o que produz uma fé genuína. A nossa fé genuína, nós aprendemos já nas outras mensagens, que a fé genuína sempre está centralizada em Cristo.
É o próprio Cristo, a nossa fé é genuína. Ela não tem nada aonde nós nos apoiamos, não tem nada material aonde a gente se apoia. É totalmente Jesus. 100% Jesus, ou 101%, ou 1000%, seja lá como, o interessante é que é totalmente em Cristo. A fé genuína, ela está apoiada somente em Jesus. Então, se a mensagem pregada, ela está dizendo para eu e você sacrificarmos e pagarmos o preço, toda pessoa que está ouvindo essa mensagem, ela vai ter uma fé aonde? A fé dela vai estar em pagar o preço e em sacrificar. Mas se está ouvindo a mensagem de Cristo, a fé dela vai ser genuína, porque a fé dela não vai estar no sacrifício, em sacrificar, não vai estar em pagar preço, mas a fé dela vai estar em Jesus. Então é muito importante o que ouvimos. Tem irmãos que eles acham que ouvir qualquer coisa edifica eles, que ouvir qualquer assunto sobre Deus edifica eles. Não, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo. Não é ouvir qualquer coisa. Agora, é como eu disse, a pessoa liga a TV, e eu mesmo já fiz isso, quando nos meus primeiros tempos no Evangelho, eu ouvia já a mensagem da graça com o Caio. Eu lembro que eu tinha uns 13 anos e eu ouvia já ele, né? Aí depois fiquei anos, né, ouvindo outras coisas, e a gente vai edificando a nossa fé e firmando a nossa fé sobre outras coisas. Mas eu lembro que eu já ouvia, e o que acontecia? Eu pensava que ligando a TV em programa evangélico, ou o rádio em programa evangélico, a minha fé era edificada. Estava crescendo na fé, ouvindo sermões, né? Vários tipos de sermões. Então esse é o pensamento de muitos irmãos hoje, que a fé vem pelo ouvir, não interessa ouvir o que ou de quem. O importante é ouvir alguma coisa que diga Deus, ouvir alguma coisa que diga Jesus. Não, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Aleluia. Não é sobre a palavra apenas, é ouvir dela. A fé genuína se manifesta quando nós ouvimos o Evangelho centrado em Cristo, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça. Somente com o entendimento da nova aliança, nós podemos estar verdadeiramente com a nossa fé ativada. Nós estamos com a nossa fé ativada, a fé genuína, né, irmãos? Estou falando de fé genuína. Quando eu falo a fé aqui, você entende que é genuína, né? Estamos aqui já na terceira mensagem sobre isso. É fé genuína. Não é uma fé baseada em outra coisa, é uma fé em Cristo. Quando nós ouvimos da palavra de Cristo, esta fé se manifesta, e ela nos dá poder para crer corretamente. Tendo o entendimento da fé genuína, nós cremos corretamente. Na mensagem passada, nós dissemos que crer, nós podemos crer em qualquer coisa, mas a fé, ela é uma só. Você lembra disso? Nós falamos ali de Efésios, uma só fé. Tem uma só fé genuína. Se falarem para nós sobre outra fé, ela não é genuína, só existe uma fé genuína. Então, com a fé genuína, ativada pelo ouvir da mensagem de Cristo, nós podemos agora crer corretamente e não crer em qualquer coisa. Se a fé, ela vem pelo ouvir, é preciso ouvir. Precisamos estar nesse entendimento de ouvir. Olha só, irmãos, no grego, essa palavra ouvir, que nós, aqui no Brasil, quando a gente diz assim, fala sobre ouvir, a gente liga muito a escutar, né? Está escutando, está ouvindo. Às vezes, quando uma mãe vai repreender um garotinho, ela diz assim: você não está me ouvindo? Você me ouviu? Mas se não ouviu o que eu falei, está sempre ligada a escutar. Mas ouvir, no grego, akoes, é prestar atenção, considerar o que está ou tem sido dito, compreender, descobrir, aprender, entender.
No dicionário traduzido, o dicionário do inglês traduzido para o português, é um dicionário expositivo que eu usei aqui, o sentido de ouvir, nesse verso das Escrituras, ele é totalmente relacionado a perceber com a mente. Você vê que escutar, a gente usa os nossos órgãos, né? O ouvido, né? Para escutar. Para ouvir é muito mais que isso. Ouvir é prestar atenção. Ouvir é assimilar dentro de você o que está sendo falado, o que está sendo dito. Então, olha só, se a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da mensagem de Cristo, a primeira coisa que eu entendo é que ela não vem por ouvir qualquer coisa. E não importa quem é. Não importa o título que tem na denominação, não importa, irmão, não importa se é bispo, não importa se é profeta, se é apóstolo, não interessa como chama ele. Se não é a mensagem de Cristo, eu não sou obrigado a ouvir. Porque o que faz a minha fé estar sendo edificada é ouvir alguém que esteja pregando a mensagem de Cristo. Sobre Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a obra consumada. Eu sei que você pode ter alguém que você admira, você gosta, eu também tenho amigos, mas a mensagem pregada, para minha fé, ela precisa ser a mensagem de Cristo. Eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso ter esse entendimento do que eu posso ouvir. Então a primeira coisa é que eu não vou ouvir qualquer coisa. Ah, mas é um pastor conhecido mundialmente, é um pastor conhecido no Brasil todo. Eu estou falando aqui num sentido, tá, irmãos? Por isso que eu disse que essa mensagem aqui é uma parte. Eu estou falando relacionada a pregações, sermões. Então, quando alguém ouve, né, que é famoso no Brasil, no mundo, diz, então vale a pena ouvir. Vale a pena ouvir pelo quê? Porque as pessoas consideram que é alguém famoso, que é alguém conhecido. Não é esse o sentido de eu prestar a minha atenção no que está sendo falado. Prestar a minha atenção e assimilar dentro de mim o que está sendo falado, tem que ter a ver totalmente com Cristo e a obra de Cristo. Somente assim eu tenho a minha fé genuína ativada. Somente assim. A pessoa liga lá, rádio, televisão, seja lá o que for. Aí o camarada está lá dizendo assim, olha, se você trazer esse mês uma oferta para o nosso programa de rádio, de televisão, mas uma oferta assim de sacrifício, se você trouxer, Deus vai abrir a porta do emprego. Aí a pessoa está ouvindo essas mensagens, ela assimilou dentro dela a mensagem de um tipo de fé que não é genuína. O que ela faz? Ela põe fé ali e vai e oferta, mas não é uma mensagem genuína, não é uma palavra genuína, não é a mensagem de Cristo, não está falando de uma fé genuína. Você entende, irmãos, que eu e você precisamos ter muito claro isso na nossa vida, no nosso entendimento, de que eu e você temos que ouvir apenas aquilo que é da mensagem de Cristo. A fé vem pelo ouvir, falando da fé genuína, mas não vem de ouvir qualquer coisa. Não é assim. Muitas pessoas estão crendo nesses exemplos que eu falei, colocando fé nessas coisas que eu falei, mas a fé genuína, ela está totalmente abraçada, agarrada em Cristo Jesus. Totalmente agarrado, que eu falei aqui domingo passado, apegada em Cristo, na Escritura. Eu e você, irmãos, todos os domingos temos nos reunidos aqui, nos grupos pequenos. Eu tenho uma certeza, uma convicção dentro de mim, que a fé que nós temos desenvolvido e crescido aqui, e feito com que ela amadureça a cada dia, é uma fé genuína. Ela é uma fé genuína. Nós temos crescido em Deus com uma fé genuína, graças a Deus. Graças a Deus. Essa é uma fé poderosa, é uma fé que é capaz de você se conectar da forma correta com as coisas de Deus, com os milagres de Deus, se conectar da forma correta com a vontade de Deus. É somente assim. Então,
esse sentido, perceba que é o sentido de ouvir, não é de escutar. Não é apenas escutar, mas ouvir é você assimilar. A fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo, não é qualquer coisa. Mas a fé vem pelo assimilar a mensagem de Cristo. Não é só escutar alguém falando sobre a mensagem de Jesus, mas assimilar, trazer para dentro de você e você raciocinar sobre aquilo ali. Perceba que o entendimento nesse dicionário é perceber com a mente. Por isso que eu sempre estou falando aqui nos sermões, nas mensagens, 3 coisas. Eu digo assim, olhe para mim. Porque é preciso atenção para ouvir a mensagem de Cristo. Não é só escutar. Eu digo assim, preste atenção, que logicamente é prestar atenção. E a terceira coisa que eu sempre falo aqui é, sente o mais na frente que você puder, para que nada tire a sua atenção. Eu sempre estou falando as mesmas coisas aqui há muitos anos. Por quê? Porque ouvir é atenção no que está sendo ouvido. Ouvir é atenção. É você assimilar. É você trazer o que está sendo falado para dentro de você e dizer assim, mas isso encaixa com o que eu sei sobre Jesus? Isso tem a ver com o amor de Deus? Isso tem a ver com a graça de Deus? Isso tem a ver com a obra consumada de Jesus? Tem a ver. Então não é só ficar ouvindo, por isso que a atenção na hora do culto, porque eu falo aqui também dos celulares, falo aqui da atenção que nós temos que ter, que não é só escutar. Por isso que muitos irmãos já nem estão mais, nem frequentam mais, porque muitos só escutavam, que estavam escutando uma mensagem sobre Cristo, mas pensando nas contas, estavam escutando uma mensagem sobre Cristo, mas estavam pensando no problema que tem para resolver, estavam aqui durante a reunião, mas estavam no celular, mexendo em tantas outras coisas. A mensagem, ouvir, é atenção, prestar atenção e assimilar, trazer para dentro de você e começar a analisar o que está sendo falado. Analise o que está sendo pregado. Não importa se você me conhece, eu tenho irmãos aqui que me conhecem desde que eu era um piazinho de 16 anos, 17 anos. Não importa, você tem que analisar o que eu tenho falado, o que eu tenho pregado. Isso é ouvir a mensagem de Cristo. Você precisa analisar. Tem que analisar se isso é de Jesus. Porque, entenda uma coisa, irmãos, não é porque eu estou na frente de um trabalho, escute aqui, nenhum líder, ele recebe apenas oração dos outros. Eles têm que estar disposto também a receber correção dos outros. Então entenda que se o líder não está disposto a ser corrigido, se ele não está disposto a ser alertado, e ele só quer receber oração, honra, só quer ser honrado, só orem por mim, mas ele não quer receber correção, está fora do evangelho. Todos líderes na Bíblia foram corrigidos pelos irmãos, corrigidos por aqueles que estavam ali. Todos nós temos que estar dispostos a ser corrigidos. Então você, quando ouve a mensagem, você precisa assimilar ela. Isso é atenção. Por isso que não adianta, irmãos, eu ficar escutando só. Ele passa uma mosca, eu disse, uma mosca passando, olha a mosca, lá vai a mosca, entra lá. Já perdeu 3 minutos da mensagem prestando atenção numa mosca. Você entende? Já tem gente que vem fazer manicure na hora do culto, né? Manicure, se olha no espelho. Né? A fé vem por ter atenção na mensagem pregada, por ter atenção na mensagem de Cristo. Aleluia. Atenção. Olha só, irmãos. Se não é só escutar. Escutar, a gente escuta muita coisa. Mas a nossa atenção, assimilar o que a gente ouve sobre o Evangelho, do Evangelho, trazer para dentro de você isso. É isso que faz com que você cada dia esteja renovado. Por que aqueles irmãos que chegam aqui, às vezes estão aqui, anotam, prestam atenção e vão e meditam em casa e saem daqui conversando? Façam um teste se você escutou ou se você ouviu a mensagem. Se você só escutou,
2 horas depois do culto, se você mesmo perguntar para você mesmo sobre o que foi falado, você nem lembra mais. Se você ouviu, você lembra o sentido da mensagem. Se você assimilou, você lembra o sentido dela. Qual é o cerne da mensagem? Qual é o foco dela? Isso é atenção. A fé vem de qualquer maneira, irmãos? Não, pela atenção. Tem pessoas que a fé dela, ela acha que vem por ela entrar no prédio, onde estão os irmãos. Ai, graças a Deus, hoje estou aqui. Ai, hoje vou ser renovado. Aí, nada. Tem gente que na hora da reunião, é para ela estar atenção, né? Mas ela fica lendo, orando. Não, agora é hora de atenção para assimilar o que a gente está aprendendo do Evangelho. Como eu disse, o foco aqui é só nos sermões, mas a mensagem vem por ouvir o Evangelho quando você está na célula. Vem para ouvir, é a atenção no Evangelho de Cristo quando está no pequeno grupo. É a atenção no Evangelho de Cristo quando você está conversando com o irmão que está falando para você sobre o Evangelho de Cristo. É uma conversa que eu preciso ter atenção, porque naquele momento a fé vem pela atenção. A fé vem por assimilar o que está sendo falado de Cristo, das verdades de Jesus. Então, primeiro, não ouça qualquer coisa. E nem qualquer um. Não importa, eu repito, irmãos, não importa o cargo que a pessoa tem na denominação. Se é bispo, se é apóstolo, se é pastor, não interessa o que a denominação diz sobre ele. O que importa é a mensagem que ele traz. É a mensagem, se eu posso dar a atenção e assimilar. Ah, mas eu tenho um amigo, é tão bom, pastor, é uma pessoa boa. Mas pessoa boa, todo mundo é pessoa boa. Todo mundo é bom. Agora a mensagem, irmãos, que eu preciso assimilar, eu tenho que cuidar. Mas eu conheço faz anos. Fui abençoado numa campanha. Mas, irmãos, você tem que assumir o teu papel de crescimento no Evangelho. Assuma que você está crescendo no entendimento. Assuma, tome a sua posição agora de pessoa que está amadurecendo a sua fé. Amadurecendo. Senão você ouve qualquer coisa, tudo e qualquer coisa. Ontem eu liguei a televisão, estava passando uns canais lá. Não sei se é só eu que tenho esse costume, mas eu com o controle na mão fico passando o canal, quase não olho nada, né? E aí depois eu desisto lá e não olho nada. No fim eu acabo sempre olhando nada, né? A não ser filme que a gente olha. Aí eu passando, daí tinha um pastor lá, assim, diante da religião parece ser autoridade, né? Ele diz assim: você já veio aqui e pegou o sangue do cordeiro. Você já chegou aqui e pegou o sangue do cordeiro. Você já chegou aqui e pegou o óleo de Israel. Você já chegou aqui e pegou a água abençoada. Mas a unção de hoje vai ser diferente que você vai receber. Eu disse, meu Deus. O pessoal tudo, olha, vai ser mais forte. Você entende? A pessoa está ouvindo e a fé dela, ela está assimilando aquilo ali. Aonde está Jesus em tudo isso? Não, a pessoa está assimilando aquilo ali, que a fé vai estar na água, a fé vai estar no óleo, a fé vai estar no suposto sangue do cordeiro. E a fé dela vai estar nessas coisas. Agora, se ele estivesse dizendo assim, olha, Jesus fez uma obra maravilhosa na sua vida, a fé da pessoa é genuína. Jesus, ele ama você, fé é genuína. Está sendo todos os irmãos que estão ali, e o mais interessante é a multidão ouvindo, né? Era uma oportunidade de muitas pessoas ouvirem sobre o Evangelho e sair dali com uma fé genuína, saírem dali transformados, como nós vamos sair desse culto hoje aqui, né? Prontos para agir com essa fé que nós temos crescido cada dia. Meu irmão, a gente sempre fala que Jesus é suficiente para todos nós. Jesus basta para todos nós. Coloque a sua fé em Jesus. Olhe para Jesus. Agora, para você ouvir e essa fé maravilhosa
ativar, se mover na direção que você quer, se você quer que seja a fé genuína, se movendo em todas as direções da sua vida, a fé precisa ter, a fé vem, né, por ter atenção na mensagem de Cristo. Atenção na mensagem de Jesus. Atenção no Evangelho de Cristo. Atenção no Evangelho da graça de Deus. Atenção nas coisas genuínas do Evangelho. E não atenção em outra coisa. Eu peguei só essa palavra que é a mais prática, né, irmãos? Mas eu li aqui vários sentidos de ouvir, né? Mas essa é a mais prática, ter atenção. E é interessante que a pedagogia, né, ela ensina que você, se você ouvir, falar e aí ainda escrever, você aprende mais. Você aprende mais. Ou seja, é a atenção. Você não está só escutando, escrevendo outra coisa, ou olhando outra coisa, só escutando. Esse dia eu falei pro pessoal na célula, né? Às vezes o pessoal está com fone no ouvido no grupo pequeno, mas está com atenção no futebol. Não adianta nada, você só passou tempo ali, está só escutando. Não tem. Você está na célula com fone de ouvido e olhando a novela. Não, você está assimilando a novela. A sua atenção está na novela, você está escutando, é só o teu órgão auditivo que está ali. Mas você não está assimilando, não está trazendo para dentro de você e analisando. A mensagem dessa semana foi na célula, esqueci porque eu já preparei da semana que vem, já embaralha tudo os nomes. Como é que foi o nome dela? É sobre diferença, né? É como a gente lida com o diferente, né? Então, como a gente lida com a pessoa que é diferente. Isso é muito importante para a gente em todos os sentidos. A gente está numa comunidade onde todo mundo é diferente. A gente vai para o trabalho onde todo mundo é diferente. A gente está na nossa casa onde a gente é diferente. A gente se encontra com pessoas na rua que a gente é diferente. Então, é de suma importância a gente assimilar essa mensagem do Evangelho. É uma mensagem maravilhosa. Maravilhosa, assim como a da semana que vem. Você entende? Então não há como, irmãos. É preciso atenção no Evangelho. Louvado seja Deus que essa igreja aqui sempre deu atenção para o Evangelho. Sempre. Nós vivemos aqui com essa, ouvindo mesmo. Graças a Deus a maioria aqui que tem estado conosco não só escuta, mas ouve. É uma grande diferença escutar ou ouvir, né? Ouvir é atenção, assimilar. Quando nós escutamos, nós só usamos nossos órgãos auditivos. Agora, quando nós ouvimos, nós estamos com a nossa atenção para compreender aquilo que está sendo dito. Mas isso se encaixa onde no Evangelho que está sendo dito? Isso se encaixa onde com a obra de Cristo que está sendo dito? Se encaixa onde? Como que eu vou assimilar isso dentro de mim? Olha, irmão, você está ouvindo a mensagem e está analisando ela. Sempre assim. Isso é ouvir. É você estar escutando, ouvindo, analisando ela. Analisa a mensagem. Por isso que eu sempre falo para os irmãos aqui, irmãos, o pessoal do louvor, né? O som tem que estar nítido. A gente tem que ouvir bem. Claro que a gente brinca também, né? Mas como que alguém não vai ter, quando dá um barulho aqui, por exemplo, não tira a sua atenção? Quando acontece alguma coisa, dá um barulho lá fora, né? Passa não diz guaipeca lá na fronteira, né? Passa um guaipeca ali, acontece alguma coisa, tira a atenção. Quando tira a atenção, nós paramos de ouvir. E estamos escutando vários ruídos. Né? Até quem estuda sobre som, também tem é chamado ruído. O ruído, ele impede que o som ele chegue até a pessoa de forma que ela consiga entender. Tudo aquilo que está distorcendo para não entender no som se chama ruído. Ela não consegue entender. Então é esses ruídos que nós temos que tirar, para nós termos a atenção e ouvir a mensagem de Cristo. Então essa noite, irmãos, eu e você estamos aprendendo algo para nossa vida toda e para nós ensinarmos as pessoas que estão perto de nós também. E tem pessoas que às vezes você está lá no grupo pequeno, eu falo bastante porque a gente age assim com a nossa igreja aqui, com grupos pequenos.
Então você está lá, aí tem pessoa que só não está assimilando o que está sendo falado. A fé vem por assimilar, analisar, irmão, analisa as coisas que está sendo falado na célula. Analisa as coisas que está sendo pregado aqui, analisa as coisas que você tem ouvido. Analisa os louvores que você ouve. Uma das coisas que me tiraram das redes sociais, que eu só chego e posto ali, é porque a pessoa escutou. Elas escutam, mas elas não ouvem, não analisam o que é pregado. Aí chegam na rede social, colocam um monte de coisa e dizem, mas não ouviu. Não ouviu. É uma canção que não tem nada a ver com o Evangelho, são postagens que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas é minha, eu faço o que eu quiser. Amém? Você faz o que quiser mesmo, mas você pertence a uma comunidade. Nós estamos juntos aqui, representando juntos Cristo na nossa cidade. Então nós temos sim um compromisso coletivo. Por isso que é importante nós estarmos juntos, e ninguém pode ser uma ilha, se isolar. Nós temos que ter um comprometimento com todos nós aqui. Temos que ter, porque quando alguém fala com você, e você está chegando ali, e alguém dá uma palavra para você, que é o Evangelho de Cristo, a sua fé está sendo movimentada, por assim dizer, né? Está sendo ativada. Você está conversando com os irmãos, está fazendo alguma atividade na célula para você convidar um amigo. O que vocês estão conversando ali, tudo isso, irmão, está ajudando na sua edificação. Tudo isso é a comunhão da igreja, todas essas coisas. Eu repito que eu estou trazendo a mensagem para um contexto, né? Então, com o nosso contexto aqui. Então, quem escuta geralmente está seguindo ritos. Quem somente escuta está seguindo ritos. Só ritos. Agora quem ouve, quem está ouvindo, ele ouve atentamente e dentro de si ele compreende a vida de Cristo nele. Aleluia. Então quem só está escutando está cumprindo muitos ritos. Ele pensa que chegar no prédio da igreja, a fé dele vai ser ativada, ele vai estar se movendo em fé. Ele pensa que abrindo a Bíblia lá na casa dele e deixando ela aberta, vai tudo ser transformado, vai tudo melhorar, vai ser uma energia que vai tocar as pessoas, vai tirar as doenças, vai trazer a paz no lar. E não é nada disso. A fé, ela vem por ter atenção no Evangelho de Cristo. Se eu tivesse, a semana passada eu falei a minha tradução sobre o versículo, E a minha tradução para esse versículo também seria essa. A fé vem por dar atenção à mensagem da palavra de Cristo. Esse é o resumo do nosso culto hoje aqui. Que eu e você, cada vez que nós nos reunirmos, cada vez que encontrarmos com o irmão, venhamos ter a palavra de Cristo para o irmão ouvir e venhamos dar a atenção na palavra de Cristo que o irmão está falando para nós. Esse ouvir também, nós temos muita coisa para falar sobre isso aqui, irmãos? Tem muita coisa. Por isso que eu disse que hoje é a menor mensagem sobre a fé vem pelo ouvir, sobre a série, que nós podemos falar. Esse texto aqui, com o contexto também, tem muita coisa para a gente falar. Mas eu quero que hoje eu e você venhamos sair com essa palavra. A fé, ela vem pela atenção, por assimilar o que eu estou ouvindo. Por assimilar, por analisar. Eu estou usando várias palavras para você poder entender. Para analisar, eu estou ali ouvindo, eu estou ali numa reunião, mas eu estou analisando o que está sendo falado. Isso é ouvir. Ouvir não é só escutar. Amém, irmãos? Então, nesta noite, eu e você ouvimos, analisamos a palavra, assimilamos a palavra. E a fé vem por isso. Então, quer dizer que essa noite a nossa fé está edificada. Essa noite a nossa fé, ela está fortalecida. E toda vez, você vai chegar aqui, agora nós vamos ter culto na semana também, daqui a alguns dias aí, final de mês. Você vai chegar aqui no culto da semana, na célula, no culto de domingo, aqui nos jovens, vai assimilar. É incrível, às vezes tem pessoas que
Tudo é motivo para ela perder a atenção do que está sendo falado. Ela brinca os dedos, toques. Meu fulano, quem é que subiu lá na árvore mesmo, fulano? Ele coloca todos os personagens, mesmo que, claro que é algo tão simples, uma brincadeira que a gente faz aqui, mas a atenção faz mudar o texto, o contexto, faz mudar. Quem não está com a sua fé, com a atenção na mensagem de Cristo, ele tem a sua fé distorcida, a sua fé não é genuína. Por isso, irmãos, eu e você aqui hoje, e durante toda essa série, eu creio, estou muito feliz de ministrar essa série, porque nós estamos aprendendo com Cristo sobre a verdadeira fé. E a verdadeira fé, ela alcança verdadeiros milagres. Verdadeiros milagres. A verdadeira fé, ela alcança verdadeiramente a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso é importante aprendermos sobre a fé. Eu quero orar com você agora. Vamos orar juntos?